Dando continuidade às nossas atividades, iremos iniciar a apresentação oral dos 6 melhores trabalhos do segundo encontro científico do Programa de Pós-Graduação em Ciências em Saúde. Sendo assim, gostaríamos de convidar nossos avaliadores para compor a banca examinadora. Por favor, Alexa Lorenzi Heiser, docente da Faculdade Tecnológica de Sinop, FASTEC, bacharela em Farmácia e mestre em Ciências Ambientais pelo UFMT Campus Sinop. Carla Júlia Vieira, que é bacharela em Farmácia pela UFMT de Sinop, mestre em Ciências em Saúde, também pela UFMT Campus Sinop, e atualmente está cursando doutorado na Queensland University of Technology, na Austrália. E o Sérgio Luiz Borges de Souza, que é bacharel em enfermagem pela UFMT de Sinop, mestre em fisiopatologia em clínica médica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e atualmente está cursando doutorado na Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Lembramos que os trabalhos foram inclusos nessa sessão a apresentação oral dos 6 melhores trabalhos do segundo encontro científico do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Saúde, ao obterem as maiores notas no processo de avaliação dos resumos submetidos ao evento. Essa avaliação foi realizada por uma banca de 3 professores. Convidamos agora a aluna Maíra Ismanioto Cucielo, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, para apresentar o primeiro trabalho, intitulado O efeito da melatonina na apoptose e metabolismo energético está relacionado com os receptores MT1 e MT2 no câncer de ovário. Boa tarde. Minha apresentação aparece na tela para todos? Posso começar, Carolina? Sim, pode começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Mayra. Eu sou aluna de doutorado pelo programa Biologia Geral Aplicada do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Hoje eu vim apresentar o meu trabalho intitulado O efeito da melatonina na apoptose e metabolismo energético está relacionado com os receptores MT1 e MT2 no câncer de ovário. O câncer de ovário, ele está em terceiro lugar nos cânceres ginecológicos que mais acometem as mulheres. Ele é 3 vezes mais letal que o câncer de mama, pois a mortalidade do câncer de mama, quando comparada à sua incidência, é muito mais baixa, e quando comparamos com o câncer de ovário, a mortalidade é muito maior em relação à sua incidência. Isso acontece devido a sintomas generalistas e tardios que se apresentam clinicamente, levando essas células tumorais a uma quimioresistência. Dito isso, a associação de tratamentos aos tratamentos convencionais iriam potencializar a terapia padrão e também inibir as características que levam os tumores à sua progressão. Visto isso, a melatonina, uma indolamina produzida pela glândula pineal, e hoje se sabe que em outros tecidos, que é responsável pelo controle dos ciclos biológicos, um potente antioxidante nas células normais, é um modulador do sistema imune e também recentemente foi encontrado o seu papel oncostático. Ela atua através dos receptores de membrana MT1 e MT2, receptores nucleares e ligantes de calmodulina. Além do mais, a melatonina ela apresenta uma relação muito íntima com as mitocôndrias, pois essas organelas elas possuem a maquinaria necessária para a síntese de melatonina em todos os tecidos. A melatonina ela é um agente antiproliferativo e pró-apoptótico, além de inibir diversas outras características que promovem o câncer. E já foi descoberto que essa atividade oncostática está intimamente ligada com a ativação do receptor MT1. Visto isso, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o efeito da terapia com melatonina em células de carcinoma ovariano humano e verificar se esses efeitos eles são dependentes dos receptores MT1 e MT2.
Para isso, a linhagem de células SCOV3, que foi adquirida da TCC e mantida de acordo com o fabricante, foi submetida a diversas doses de melatonina, sendo elas 1.600, 3.200 e 4.000 micromolar. Essas doses foram escolhidas em um ensaio de MTT, e o silenciamento foi feito usando a tecnologia da Thermo Fisher através do RNA de interferência. Os experimentos foram realizados em 2 momentos. O primeiro momento, as células foram semeadas e quando atingiram a confluência determinada, elas foram tratadas com essas doses de melatonina por 48 horas. Num segundo momento, nós fizemos o silenciamento dos receptores através do RNA de interferência e, posteriormente, tratamos as células com essas diferentes doses de melatonina. Com todo o protocolo experimental feito, nós colhemos tanto o extrato celular quanto o sobrenadante para o ensaio de morte celular por citometria de fluxo e ensaios enzimáticos para mensurar a glicose, o lactato e a LDH. Através do RT-qPCR, nós pudemos avaliar a expressão gênica dos receptores após o silenciamento por RNA de interferência e vimos que o grupo que teve o silenciamento, foi silenciado para o receptor MT1, apresentou uma diminuição significativa da expressão gênica quando comparado ao grupo controle. Para a análise das taxas de morte, nós usamos a citometria de fluxo, que leva em conta aqui no eixo Y a granulosidade e no eixo X o tamanho das células, e com corantes específicos como a anexina, que marca a apoptose inicial no quadrante 1, e o PI, que marca a apoptose necrose no quadrante Q3. Quando há a dupla marcação, nós falamos que as células estão em apoptose ou necrose, e em Q4, a nossa população de células viáveis. Visto isso, as células que foram tratadas com melatonina, elas fizemos a aquisição no citômetro, e depois plotamos em gráficos de barras, onde a barra preta representa a apoptose e a cinza a necrose. As taxas de apoptose foram maiores em todos os grupos tratados quando comparado ao grupo controle. Já as taxas de necrose, elas foram maiores no grupo 3.200 e 4.000 micromolares, em relação ao grupo controle. O grupo 1.600 não apresentou taxas de necrose significativamente, quando comparado ao grupo controle. Após o silenciamento dos receptores e posterior tratamento, nós também fizemos a aquisição em citômetro e pudemos avaliar, então, a apoptose e a necrose nas células que sofreram um knockdown para os receptores. Visto isso, tanto a apoptose quanto a necrose foram maiores quando comparado aos seus grupos controles nessas células que tiveram os receptores silenciados. Para analisar o fenótipo glicolítico das células, nós usamos ensaios enzimáticos que mensuraram o consumo de glicose e a liberação de lactato através da fórmula proposta por Slivak e colaboradores em 2010, que leva em conta a concentração dos metabólicos no tempo zero e depois de 48 horas, a quantidade de células viáveis também no tempo zero e depois de 48 horas e o tempo total de experimento. E pudemos observar que a taxa de consumo de glicose nas células expostas à melatonina sofreu um decréscimo, sendo estatisticamente significativo na maior dose, que é de 4.000 micromolar. Quando nós fazemos o knockdown dos receptores, há uma reversão do resultado, onde há um maior consumo de glicose no grupo que recebeu a maior dose. Já na liberação de lactato, nós tivemos uma diminuição significativa no grupo 3.200, nas células que só receberam a melatonina. Quando nós fizemos o knockdown dos receptores, houve um aumento da liberação de lactato nas duas maiores doses, que respectivamente é a 3.200 e a 4.000 micromolar, mostrando que a ação da melatonina é dependente dos receptores no fenótipo, no perfil metabólico dessas células.
Nós também fizemos um ensaio enzimático para mensurar a concentração da lactato desidrogenase, que é a enzima responsável pela conversão de piruvato em glicose para o uso das células. Quando as células foram expostas à melatonina, nós obtivemos o resultado de que a concentração de lactato desidrogenase diminuía significativamente nos grupos 3.200 e 4.000 micromolar, quando comparado ao grupo controle. Porém, com o knockdown dos receptores, nós observamos um aumento na concentração dessas proteínas nos dois últimos grupos também, mostrando como o receptor é importante para balancear o fenótipo glicolítico dessas células. Dessa forma, a melatonina ela promove a apoptose nas células SCOV3 independente dos receptores. A melatonina parece reverter o fenótipo glicolítico dessas células atuando via os receptores. Então, estudos adicionais são necessários para comprovar os mecanismos envolvidos no poder oncostático da melatonina no câncer de ovário. Eu gostaria muito de agradecer ao meu grupo de pesquisa, aos colaboradores que ajudaram nesse trabalho e ao apoio financeiro da FAPESP. Obrigada. Agora teremos 5 minutos de pergunta, professores. Podem começar. Deixa eu tirar do mute aqui, todo mundo está mutado, eu acho que é por isso que não conseguem ouvir a gente. Agora dá para ouvir você. Agora me ouvem? Agora sim. Maíra, quero parabenizar pelo trabalho, parabenizar o grupo de pesquisa também, pela condução da pesquisa. Muito pertinente o assunto. Eu acho que a sua apresentação também foi muito bem feita, muito clara. Então, de apresentação, está de parabéns. Eu tenho uma ou outra pergunta só para fazer para você. Na escolha das células, vocês escolheram o SCOV3, né? Que é uma linhagem de células de câncer ovariano de alto grau. Essa pesquisa já foi conduzida, vocês pretendem conduzir numa linhagem de célula de câncer ovariano de baixo grau também? Sim. Na verdade, esse projeto ele é um projeto muito grande e o Henrique, que é outro doutorando, ele iniciou esse ano e vai fazer com uma linhagem de baixo grau chamada CAIS-9, que foi desenvolvida pela Unicamp, lá de Campinas, São Paulo, e ele vai fazer a comparação da SCOV com a CAIS-9 nesses parâmetros glicolíticos também. Ah, legal. E outra coisa, você encontrou que a taxa de necrose, de morte celular de modo geral, ela é independente dos receptores, M1, MT1 e MT2. Você atribui isso a algum fator? Vocês imaginam por que ela é independente? O que ela pode estar... Via o que ele age, então? A nossa hipótese é que a melatonina, por si só, ela é um agente pró-apoptótico. E a entrada dela na célula não necessariamente é por MT1 ou MT2, ela tem outras vias de entrada. Então, a gente poderia estar vendo uma outra entrada de melatonina nas células e agindo de uma outra forma no quesito morte. Por ela já ser pró-apoptótica por natureza em células tumorais. Tá certo. Obrigado. Obrigada, senhora. Maiara, eu gostaria de parabenizar a sua apresentação, ela foi uma apresentação excelente. Eu acho que ela facilitou muito o nosso entendimento enquanto avaliadores, como já foi mencionado anteriormente, e parabenizar o grupo de pesquisa de vocês também pelo excelente trabalho. Obrigada, cara. Gostaria também de parabenizar. Você fez uma explanação bem bacana, deu para compreender bem o trabalho de vocês e, nossa, um trabalho bem maravilhoso, na minha opinião. Parabéns de verdade. Eu não tenho nenhuma pergunta, a professora ali já perguntou e já foi sanado também. Obrigada, viu? Obrigada, Alex. Então, seguindo com as apresentações, agora convidamos a aluna Letícia Barbosa Gaiotti, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, para apresentar o trabalho titulado Avaliação de células de carcinoma ovariano, SCOV3, tratadas com melatonina e paclitaxel.
Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Posso começar? Bom, meu nome é Letícia, eu sou do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional aqui da Unesp de Botucatu, São Paulo, e o meu trabalho vai falar sobre a avaliação de células de carcinoma ovariano SCOV3 tratadas com melatonina e paclitaxel. Bom, o câncer de ovário ele é o terceiro câncer ginecológico mais comum, ficando atrás apenas do câncer de mama e do câncer de colo de útero. E estudos da Globocan de 2018 indicam que há uma incidência de 9,1 a cada 100 mil mulheres em todo o mundo. Se a gente olhar os dados aqui do Brasil, do INCA, o câncer de ovário está entre os 10 mais incidentes, ocupando o 7º lugar, segundo dados de 2020. E o câncer de ovário ele pode ter 3 origens. A origem epitelial, que corresponde a 90% dos casos da neoplasia, a origem germinativa, que é 5%, e a origem de células de estroma, que é 5%. E por apresentar sintomas inespecíficos, como dores pélvicas, inchaço, dores nas costas, a mulher acaba não relacionando com a neoplasia, o que corrobora com um baixo prognóstico da doença e um diagnóstico tardio, ocasionando apenas em diagnóstico quando está em estágio mais avançado da doença, daí a sua letalidade. Bom, e para tratar o câncer de ovário, a gente tem o paclitaxel, da família do Taxol. Ele é usado em tratamento para diversos tipos de câncer sólidos, entre eles o câncer de ovário. Ele é um agente de polimerização que age na estabilização dos microtúbulos, parando a etapa de metáfase e anáfase celular. Porém, com o uso da quimioterapia desse medicamento, muitas mulheres desenvolvem quimiorresistência frente a esse fármaco, o que acaba culminando em uma piora do quadro e um avanço da doença. Assim, nós temos a melatonina, que é um hormônio secretado pela glândula pineal durante a fase de escuro. Ela atua como um agente imunomodulador e age como uma molécula pró-oxidante nas células do câncer, e atua na prevenção das etapas tanto de iniciação, promoção e progressão tumoral, produzindo respostas imunes endógenas. E ela atua, então, como adjuvante terapêuticos em imunoterapias, juntamente com o paclitaxel PTX. E sabendo que a melatonina atua em tantas frentes do câncer de ovário, como sobrevivência celular, resistência, proliferação, angiogênese, fatores de crescimento e até desregulação metabólica, o nosso objetivo foi avaliar o efeito do tratamento com a melatonina associado ao paclitaxel nas células de carcinoma ovariano SCOV3, com o intuito de diminuir a quimiorresistência e aumentar a quimiosensibilidade dessas células. Para esse trabalho foi utilizado células de carcinoma de ovário humano SCOV3, obtidas no ADCC, e para o tratamento das SCOV3 com PTX, essas células foram cultivadas em meio RPMI. O delineamento experimental consistiu em 2 etapas, sendo a primeira a padronização dessa dose de PTX e na etapa 2 os tratamentos e grupos experimentais. Ambos os tratamentos deu-se em 48 horas. Assim, na etapa 2 tivemos os seguintes grupos: o controle negativo com meio padrão da MSO, as células SCOV3 tratadas com PTX, e células SCOV3 tratadas com melatonina na dose de 1.600 micromolar, essa mesma dose combinada com a dose de PTX após padronização, a dose de melatonina 3.200 micromolar, essa mesma dose combinadas com a dose de PTX, e as células tratadas com melatonina na dose de 4.000 micromolar, essa mesma dose utilizada juntamente com o PTX, na dose padrão. Assim, foi feito um ensaio de citotoxicidade por MTT, que avalia a viabilidade dessas células. Na figura A, a gente pode ver a primeira etapa do experimento, que é a padronização do PTX. Assim, nós temos o grupo controle, que tem 100% das células vivas, células viáveis, e as 4 doses utilizadas de PTX para padronização: 0,312 micromolar, 0,625, 1,25 e 2,5 micromolar. E a dose escolhida para a padronização desse experimento
foi de 1,25 micromolar, que corresponde a 50% da viabilidade celular desse experimento. Para assim, irmos para a segunda etapa, na figura B. Foi realizado um outro ensaio de MTT. Aqui a gente pode ver na figura B o grupo controle, com 100% das células viáveis, esse PTX padronizado e as 3 doses de melatonina já mencionadas, 1.600, 3.200 e 4.000. A gente pode observar que, quando associado ao PTX, a melatonina na dose de 3.200 obteve uma baixa viabilidade celular, o que é bom, está alinhado com o nosso objetivo, que ela mostra ser um bom adjuvante terapêutico juntamente com esse fármaco. Quando a gente observa só o PTX ou só a melatonina, já não tem uma significância, mas não é tão eficaz quanto ambos as moléculas juntas. Assim foi realizado também um ensaio de morte celular por citometria de fluxo, e foi avaliado os níveis de apoptose e necrose celular. Aqui a gente pode ver o grupo controle e as 3 doses da melatonina, e os níveis de apoptose e necrose desses grupos. A gente pode ver no gráfico que ambas as 3 doses de melatonina foram eficazes em aumentar a apoptose e a necrose celular quando a gente compara com o controle. Na figura B, a gente tem os quadros correspondentes ao gráfico, que indica a apoptose no quadrante 1, a apoptose tardia no quadrante 2, no quadrante 3 a necrose e no quadrante 4 as células viáveis. E quando a gente associa a melatonina com o PTX, na figura C, a gente pode observar que o PTX na dose de 3.200 micromolar também obteve uma resposta significativa quando comparado com as outras doses de apoptose e necrose. Ele também aumentou bastante quando comparados com as outras doses. Aqui na figura D a gente pode ver os gráficos correspondentes, onde mostra a mesma granulosidade e o tamanho da célula. E assim, a gente pode concluir que a melatonina, quando associada ao PTX, ela foi eficaz em reduzir a viabilidade celular e aumentar a necrose e apoptose das células SCOV3. A quimiosensibilidade induzida pela melatonina parece ser dose dependente. Eu quero agradecer ao meu grupo de pesquisa, a CAPES, ao Instituto de Biociência, ao Unesp, a FAPESP e a todos que estão assistindo. Muito obrigada. Abrimos para as perguntas. Alguém quer começar? Pode começar. Bom, então, meus parabéns também pela apresentação, foi muito esclarecedora. Parabéns pelo trabalho, parabéns ao grupo de pesquisa também pela condução. Um trabalho, assim como da colega, de altíssima relevância e aparentemente muito bem conduzido. Então, assim, eu quero te fazer uma pergunta. Você viu que na viabilidade celular a gente tem efeito tanto da melatonina quanto do PTX em maior ou menor grau. E diante da associação, a gente tem uma amplificação desse efeito em reduzir a viabilidade da célula. Você atribui isso a um sinergismo de efeito? O que eu quero dizer? Você tem a ação de um e de outro isolado, que na somatória você amplifica a queda na viabilidade celular? Ou realmente uma ação via melatonina para a ação do PTX? Fiquei claro a pergunta? Ou seja, o PTX, a melatonina realmente que está fazendo com que o PTX aumente o seu efeito, ou a gente tem a soma do efeito dos dois isolados que culmina num resultado maior? Nosso grupo acredita que é os dois sinergicamente, a melatonina agindo por vias diferentes do PTX, e ambos, quando associados ao metabolismo, melhoram os efeitos. Certo. E aí vocês pretendem avaliar alguma via de sinalização, alguma coisa que esteja, pela qual a melatonina está agindo, para aumentar essa quimiosensibilidade? A gente vai avaliar a via do TOLOC 2, TOLOC 4 e aquela cascata da MAPK. Para avaliar essas citocinas, inflamatórias. Porque eu acho que vai ficar mais fácil vocês atribuírem essa resposta a uma ação coadjuvante ou de ajuda da melatonina. Da onde ela está vindo, né? Exato. Então, tá legal, parabéns. Obrigada. Letícia, parabéns pela apresentação, eu acredito que ficou muito claro para a gente, pelo excelente trabalho também, pelo excelente trabalho seu e do grupo de pesquisa no qual você está inserida.
E eu gostaria de saber por que vocês escolheram trabalhar com um texano e não, por exemplo, com uma antraciclina, como o doxorubicina ou outro, já que a gente sabe que os taxanos, eles, por causarem a quimiorresistência, eles podem piorar o quadro do paciente. Sim, o Taxol, ele entra, a gente vê muitas mulheres utilizando e tendo muitos efeitos colaterais, né? E como a melatonina apresenta um efeito protetor em células normais, ela apresenta ela é uma molécula antioxidante, protegendo o organismo. O intuito do trabalho é fazer mulheres que já tomam esse fármaco, usar a melatonina para melhorar essas vias inflamatórias e também proteger, porque ela não apresenta nenhum efeito colateral. Então, seria mais para isso. Vocês pensaram em também fazer esse teste com docetaxel ou não? No momento, não. Obrigada pelas respostas. Obrigada. Parabéns, Letícia, parabéns a todo o seu grupo de pesquisa. No momento que eu li os resumos, tem bastante concordância com as coisas. Então, eu queria parabenizar e eu ia perguntar justamente sobre a questão do sinergismo, por conta de ser um medicamento que estava ocasionando uma quimiorresistência, você ainda vai continuar usando e aplicando a melatonina, né? Mas eu ia perguntar justamente sobre essa questão, se vocês acreditam que seria um sinergismo, mesmo que tenha uma quimiorresistência, ou como que seriam essas vias, mas ainda vocês vão fazer esses estudos, certo? Isso. A gente vai ver essas cascatas ainda inflamatórias e o objetivo, a grande vantagem da melatonina é que em células normais ela apresenta um comportamento antioxidante. Em células cancerígenas, um efeito pró-oxidante atuando nessas cascatas de inflamação. Então, essa é a vantagem de usar os dois. Sim, e acaba não agredindo células sadias, na verdade, ela até auxilia, né? Então, é bem interessante mesmo. E também respondendo ao que você respondeu, a professora Carla, em questão de realmente as pessoas, as mulheres que já fazem uso, né, já fazem esse tratamento com esse medicamento, então, é realmente bem bacana mesmo. Parabéns. Obrigada. Agora convidamos a aluna Camila Riquem, da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Sinop, para apresentar o trabalho intitulado Quiabo, abelmochos esculentos, como alimento bioativo, pode mitigar o desenvolvimento da obesidade em ratos. Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos. Eu me chamo Camila Riquem, eu sou mestranda do programa de pós-graduação Ciências em Saúde pela Universidade Federal do Mato Grosso, campus aqui de Sinop. E o resumo que eu irei apresentar aqui hoje, ele é parte dos resultados do meu experimento do mestrado, onde eu estou sob orientação do professor Dr. Júlio César de Oliveira e com orientação do professor e doutor Ricardo de Oliveira. Ele é intitulado Quiabo, como alimento bioativo, pode mitigar o desenvolvimento da obesidade em ratos. Bom, a obesidade, ela é considerada um grande problema para o Sistema Único de Saúde. Ela é caracterizada pelo acúmulo de tecido adiposo, tanto pela presença de células hipertróficas ou hiperplásicas, células adiposas hipertróficas ou hiperplásicas, e ela também é responsável por um grande número de pessoas acometidas por comorbidades, que são justamente as doenças advindas com a obesidade. E aí a gente pode citar tanto o diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, hipertensão, entre outras. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para a obesidade, especialmente em crianças. Intervenções precoces nesse sentido, elas são requeridas, uma vez que quanto mais cedo se dá a implantação dos cuidados às suas comorbidades, melhores são os resultados e os benefícios à saúde do indivíduo. Portanto, o uso de alimentos funcionais, como, por exemplo, o quiabo, com rico potencial bioativo, são cruciais no sentido de amenizar os efeitos deletérios advindos.
O objetivo do meu trabalho foi avaliar o efeito da dieta suplementada com o quiabo sobre o comportamento alimentar e a massa corporal de ratos obesos induzidos por supernutrição precoce. Para que isso fosse possível, após o nascimento, ao 3º dia de vida, os ratos foram ajustados, essas ninhadas foram ajustadas para 8 filhotes por matriz, no grupo NP ou ninhada padrão, que é o meu grupo controle, e 3 filhotes por matriz para o grupo NR ou ninhada reduzida. Aos 22 dias, houve o desmame desses filhotes, onde eu fiz uma outra subdivisão dos grupos, onde eu tive um grupo ninhada padrão alimentado com dieta padrão e um grupo ninhada padrão alimentada com a dieta crescida de quiabo. E também tive um grupo ninhada reduzida, ou um grupo obeso, alimentado com dieta padrão, e um grupo ninhada reduzida alimentada com a dieta crescida com quiabo. Eu coloquei aqui em verdinho para poder representar a ração onde eu fiz essa adição com quiabo. Então, como é que é feito? Nós pegamos a ração padrão para roedores, nós fazemos a moagem, e aí nós acrescentamos o extrato bruto do quiabo, a essa ração já moída e peneirada, fazemos a peletização, acrescentamos água para facilitar o processo, então nós levamos à estufa por 48 horas até que essa ração seque completamente. Então, é essa ração que eu dou para o meu grupo suplementado. Aos 90 dias, nós fizemos, então, o protocolo de ingestão noturna, onde esses ratos foram tirados por 6 horas para jejum. Após 6 horas, nós quantificamos o peso e a ração. Após 4 horas, nós aferimos a quantidade ingerida por esses animais. E após 12 horas, nós repetimos o protocolo. Aos 100 dias de vida, esses ratos foram eutanasiados por decapitação, para que a gente pudesse coletar as gorduras e os tecidos. Aqui eu trouxe um resultado do peso corporal dos ratos do dia 0 aos 22 dias de vida, que é quando eu realizo o desmame. Através desse resultado, desse valor da área sobre a curva, nós podemos observar que o grupo ninhada reduzida, ele se apresenta cerca de 9,92% maior em relação ao grupo controle. Esse outro resultado aqui é em relação ao peso corporal desses animais, do desmame até os 100 dias de vida, onde a gente pode observar que o grupo ninhada reduzida, alimentada com a dieta padrão, ela se apresentou cerca de 11,28% maior em relação ao grupo ninhada padrão, que é o meu grupo controle. Esse aqui são os resultados da ingestão noturna, onde nós observamos que o grupo ninhada reduzida alimentada com quiabo, ele mostrou uma redução de 28,10% na ingestão de ração, quando comparado ao seu respectivo controle. Aqui nós observamos que o grupo ninhada padrão alimentado com quiabo apresentou uma redução bem significativa de 46,20%, menos ingestão de ração quando comparada ao seu respectivo controle. E o grupo ninhada reduzida alimentada com quiabo, ele, após 12 horas, então, de ingestão, ele apresentou uma redução de 10,81% no consumo alimentar quando comparado ao seu respectivo controle, que no caso é a ninhada reduzida alimentada com dieta padrão. Esse aqui é o índice de adiposidade dos animais. Ele é obtido através da soma dos depósitos corporais, das somas dos depósitos corporais de gordura. E aí nós podemos observar que o grupo ninhada reduzida, alimentada com dieta padrão, ele mostra-se 19,32% maior quando comparado ao grupo controle. A partir de então, nós podemos concluir que a suplementação dietética com Abelmochte esculens, com quiabo, ele diminuiu a ingestão alimentar e, consequentemente, a massa gorda em ratos obesos e hiperfágicos, sugerindo um efeito do quiabo sobre o centro hipotalâmico da saciedade. Gostaria de agradecer aos fomentadores de pesquisa, CAPES, CNPq e FAPEMAT, e ao programa, o FMT e o NUPADS, o Núcleo de Pesquisa e Apoio Didático em Saúde. Muito obrigada. Abrimos para perguntas. Parabéns, Camila,
Parabéns pela pesquisa, é uma das áreas que eu gosto muito quando a gente fala de alimentos que, né, auxiliam aí na saúde. Eu fiquei curiosa para saber se vocês pretendem fazer, ou se vocês fizeram, a identificação dos compostos ali presentes nesse extrato bruto do quiabo, para determinar qual é o ativo que está sendo responsável por essa ação. Então, ali no nosso laboratório, isso não é possível, né? Nós temos uma outra aluna de mestrado que ela vai fazer, então, ela vai avaliar o efeito do quiabo em nanocápsulas. Então, isso já vai ser possível através do trabalho dela, mas a partir de então não é possível. Temos essa curiosidade, mas a ideia também principal do trabalho é observar como que o quiabo na forma como as pessoas consomem ele, né? Porque esse quiabo eu só cozinho ele e bato no liquidificador e adiciono essa ração. Então, a ideia é ver como o quiabo, da maneira que a população consome, vai afetar, vai reduzir, então, a obesidade. Com certeza, até por conta, dependendo a diferença, né, dos métodos de preparo, para então fazer a ingestão desse alimento, ele pode levar à perda desses compostos, talvez que façam essa ação, né? Então, seria interessante, às vezes, fazer no modo scan, que a gente chama, né, você determinar os compostos que tem ali, e depois você vai filtrando para tentar chegar, né, num composto e testando qual que seria o que faria ação, né? E também testar vários métodos. Esse foi preparado de uma forma, esse de outra, e você testar todos eles, para ver qual que tem interferência. Mas bem bacana, viu? Parabéns. Bem bacana. Obrigada. Estava no mute aqui. Então, obrigada pela sua apresentação, Camila. Gostei muito. Eu acredito que ficou bem claro também para a gente. E esse tema de obesidade, a gente sabe que é muito relevante para a população. E já haviam estudos com o quiabo mostrando que, por ele ter uma fibra solúvel, essa mucilagem, né, ele forma um gel, e por ele formar esse gel na presença de água, ele consegue absorver a gordura e poluentes ou metais pesados que estão contidos na alimentação. Então, você acredita que, você colocou no seu resumo, que o efeito do quiabo, há um efeito do quiabo sobre o centro hipotalâmico da saciedade. Isso seria devido a essa mucilagem que existe, ou por ele retardar o tempo de esvaziamento gástrico e assim ele proporcionar saciedade nos ratinhos? Eu acho que é um complementando o outro, né? O quiabo, como você mesmo colocou, ele é um composto mucilaginoso, né? Que é aquela babinha, que é rica numa fibra solúvel. Pressupõe-se que esse papel dele tem uma relação com o trato gastrointestinal, que é justamente de diminuir a absorção, por exemplo, de carboidratos, né? Eu acredito que seja pelos dois motivos. É um complementando o outro. Muito obrigada e parabéns a você e seu grupo de pesquisa também. Obrigada. Neste momento, convidamos... desculpa, pode fazer a pergunta. Vai ser rápido. Eu quero parabenizar também você, Camila, pela apresentação, ao grupo de pesquisa, tá? Uma das dúvidas você já me esclareceu na apresentação, porque eu tinha ficado intrigado de por que optar por um modelo de obesidade em ratos recém-nascidos, pelo que eu vi, né? Isso. Porque optar por esse modelo de obesidade não é tão comum quanto outros modelos que a gente observa em ratos jovens, adultos. Mas você me esclareceu porque você pretende fazer um paralelo com a obesidade infantil. Muito bom, foi legal ter colocado isso na apresentação. Outra dúvida que eu tinha também era em relação ao composto dessa dieta que vocês manipulam. E a minha preocupação era realmente a mudança no teor de fibras que acontece quando você adiciona o quiabo de forma in natura, como você colocou, e não um composto isolado. Uhum. Passou pela cabeça de vocês, você acha que seria viável encontrar um outro composto, algum outro material que deixe essas duas, para manipular a dieta padrão também, e deixar ela com um componente de fibra igual da sua dieta de suplementação? Você acha que seria viável fazer isso ou não?
Só em relação ao teor de fibras, você diz, né? Bom, acredito que talvez, porque assim, nós já estamos tendo resultados bem promissores da forma como ele está sendo feito, né? Eu não comentei na apresentação, mas eu acrescento somente 1,5% desse extrato de quiabo bruto, né? Então, a cada 1 quilo de ração, são 15 gramas apenas de quiabo que eu coloco. E a gente já viu resultados bem satisfatórios, então... Então, teoricamente, não teria mudança no teor de fibra dessa ração, da dieta suplemento versus dieta padrão. Não é uma diferença montante significativa. Eu não entendi, desculpa. Pelo que você está me falando, pela quantidade que você coloca na dieta, então não tem uma mudança significativa no teor de fibras dessa dieta, né? Então, montante muito significativa. Isso, significativa, acredito que não. Mas como essa dieta ela é ofertada a esses ratos dos 22 aos 100 dias de vida, então eles consomem isso todos os dias até a vida adulta, né? Entendi. E assim, a gente está fazendo também a análise dessa ração, ainda a gente não tem esses resultados para saber certinho qual que é a composição dela depois de acrescentar o quiabo. Tá. Outra perguntinha. Vocês chegaram a dosar ou pretendem dosar leptina, insulina, periférica? Porque para fazer esse paralelo com a ação hipotalâmica fica complicado sem fazer uma análise desse tipo. Está previsto realizar essa análise, então? Com certeza. Aos 90 dias de vida desses animais, nós vamos fazer a cirurgia de estereotaxia, justamente para avaliar o efeito central do quiabo sobre os reguladores de ingestão alimentar, né? Então, nós vamos fazer vamos microinjetar insulina, leptina e pretendemos também injetar a grelina, para saber como é que isso vai reagir. Tá certo. Obrigado, Camila. Parabéns, viu? Eu que agradeço, Felipe. Neste momento, convidamos o aluno Daniel Cesana da Silva, da Universidade Federal do Espírito Santo, para apresentar o trabalho intitulado Efeito da suplementação do picolinato de cromo e do treinamento resistido sobre a morfologia esquelética de ratos obesos. Olá, boa noite a todos. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Conseguem ver minha tela? Ainda não. Agora? Só um minuto, que eles estão ajustando aqui. Camila, por gentileza, você pode interromper a tua compartilhamento de tela? Na área superior da tua tela tem um lugar, interromper compartilhamento. Obrigado. Pode começar, Daniel. Conseguem ver a tela agora? Sim. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Daniel Cesana da Silva. Eu sou aluno de iniciação científica da Universidade Federal do Espírito Santo, membro do Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Experimental, LAFIB. Vou apresentar agora o trabalho intitulado como Efeito da suplementação do picolinato de cromo e do treinamento resistido sobre a morfologia esquelética de ratos obesos. Bom, a literatura sugere que a elevação da gordura visceral acarreta redução tecidual do músculo esquelético, podendo potencializar os distúrbios metabólicos. E os suplementos têm sido utilizados indiscriminadamente associados ao treinamento resistido, com a finalidade de promover diminuição da gordura corporal e aumento da massa muscular de forma mais acelerada.
Porém, esses suplementos são utilizados, muitas vezes, sem evidências científicas, né? E existe uma escassez dessas evidências na literatura. Bom, entre os diversos suplementos encontrados no mercado, encontra-se o picolinato de cromo. O picolinato de cromo é comercializado com a finalidade de auxiliar na perda de peso, promover a diminuição da gordura corporal e aumento da massa muscular. O picolinato de cromo é composto pelo ácido picolínico mais o mineral cromo. O ácido picolínico é derivado do aminoácido triptofano, a qual facilita a absorção do cromo. Então, o picolinato de cromo participa ativamente do metabolismo de carboidratos e do mecanismo de amplificação da sinalização celular da insulina, melhorando a tolerância à glicose. Então, os autores sugerem que o cromo pode influenciar também no metabolismo proteico, aumentando o estilo da captação de aminoácidos e aumentando a síntese proteica através do aumento da sensibilidade à insulina. A cromodulina se liga ao receptor à insulina, fazendo assim com que a glicose, tenha a translocação da proteína de membrana GLUT4 e a glicose entre no interior das células. E o treinamento resistido vem se mostrado como uma ferramenta não farmacológica para minimizar os efeitos acarretados pela obesidade. Então, o treinamento resistido tem utilizado na glicêmico, aumento da força e volume do músculo esquelético, além de alterações positivas na composição corporal. Chama aqui de alterações positivas o aumento da massa muscular e a redução do tecido adiposo. Com isso, o objetivo do trabalho é avaliar a influência do treinamento resistido e suplementação do picolinato de cromo sobre a morfologia do músculo esquelético de ratos obesos. O trabalho se inicia com 73 ratos Western machos, no qual foram randomizados em 2 grupos, um que recebeu dieta ração padrão e outro ração hiperlipídica. O protocolo foi de 22 semanas e ele foi dividido em 3 momentos. Momento de indução à obesidade, momento de manutenção da obesidade e o período de tratamento. Esse tratamento foi feito tanto com o treinamento resistido, como com a suplementação de picolinato de cromo. Na 14ª semana, os animais obesos foram redistribuídos em grupo obeso, obeso picolinato de cromo, obeso treinamento resistido e obeso treinamento resistido mais o picolinato de cromo. O protocolo de treinamento resistido foi o treinamento de força em escada vertical, treinaram 3 vezes a semana, no qual eles subiam 4 a 5 vezes, e a duração do protocolo foram de 8 semanas, como mencionado anteriormente. O picolinato de cromo foi ministrado através da gavagem orogástrica a 1 mg quilo dia. Um exemplo aí da aplicação. A obesidade foi definida pelo índice de adiposidade e a análise morfológica pela mensuração das áreas seccionais transversas do músculo gastrocnêmicos e bíceps. A somatória e a gordura total foi o somatório dos depósitos de gordura epididimal, retroperitoneal e visceral. Os músculos esqueléticos foram armazenados em tubos fállicos através da solução fixadora, formaldeídos. Elas foram anexadas parafina, foram cortados em um micrótomo manual, fixados em lâminas de vidros e corados com hematoxilina e eosina, e analisados no microscópio óptico Leica. Os resultados. Na 8ª semana, os animais obesos apresentaram diferença significativa no peso quando comparados ao controle e permaneceu até o final do protocolo experimental, evidenciando, assim, a eficácia da dieta em promover a obesidade. Então, para peso corporal final, ganho de peso corporal, os animais obesos apresentaram
maior ganho de peso, eles tiveram uma menor ingestão alimentar, mesmo tendo uma ingestão calórica e, assim, consequentemente, uma eficiência alimentar maior do que o grupo controle. No período de tratamento, não houve diferença estatística entre o peso dos grupos tratados. Assim como não houve diferenças estatísticas no período de tratamento entre os grupos tratados nas características gerais, tanto para o perfil alimentar como pela composição corporal. As possíveis comorbidades associadas à obesidade não houve diferenças estatísticas, exceto para os níveis de HDL. Os animais que passaram pelo protocolo de treinamento apresentaram maior níveis de HDL, quando comparados aos grupos que não passaram por treinamento. Bom, o treinamento promoveu o ganho de forças, tanto no grupo treinado como o grupo treinado suplementado, quando comparado aos demais grupos, no teste de carga final. Quando comparado o teste inicial com o teste final, houve também uma evolução na força dos animais treinados, evidenciando, assim, a eficácia do treinamento para o ganho de força dos animais treinados. Bom, mesmo que os animais tiveram um aumento de força, esse aumento de força não se caracterizou na estrutura muscular desses animais, ou seja, tanto para a área seccional transversas do músculo gastrocnêmio e do músculo bíceps não teve diferença significativa. Para o peso também desses dois músculos não houve diferença significativa entre os grupos. Bom, com isso, concluímos que o protocolo de treinamento resistido aumentou a força dos animais na condição de obesidade sem alterações na adiposidade e morfologia do músculo esquelético. E a associação do picolinato de cromo e do treinamento resistivo não foi eficiente para a modificação da composição corporal e massa muscular dos ratos obesos. Bom, quero agradecer a UFES pelo apoio financeiro, pela estrutura, pelo LAFIB, pelo todo o apoio tecnológico que foi fornecido. Quero agradecer ao meu professor orientador André Soares Leopoldo e a minha co-orientadora Ana Paula Lima Leopoldos e todos os integrantes da nossa equipe. Muito obrigado. Abrimos para as perguntas. Bom, legal. Parabéns pela sua apresentação, parabéns também pelo grupo de pesquisa, pela iniciativa. Também está tratando de um outro tema muito relevante, que é o exercício físico no contexto da obesidade e as suplementações que estão em alta. Então, é um trabalho relevante, bem desenhado, então está de parabéns. E a apresentação também foi bem legal, bem satisfatória. Muito obrigado. Vou te fazer uma pergunta. Primeiro, você fala em avaliar o efeito do picolinato associado ao exercício de treinamento resistido na morfologia do músculo esquelético, numa condição de obesidade onde era previsto que acontecesse uma diminuição da área seccional transversa dos miócitos do músculo, é isso? Não, um aumento, né? Isso, perfeito. Mas a obesidade deveria diminuir a área... Sim, a obesidade deveria diminuir, né? Porém, o exercício em si, associado ao suplemento, os autores sugerem que, através da sensibilidade à insulina, que é um facilitador da insulina, e tivesse uma hipertrofia no músculo esquelético, assim diminuindo o fator obesidade que causa resistência à insulina, né? Que aí causaria, né, a atrofia do músculo esquelético. E por que você acha que não aconteceu isso nos seus animais? Por que a obesidade não gerou essa atrofia muscular?
por vários fatores. Por exemplo, esses animais que foram tratados, por exemplo, ele pode ter bom, a obesidade, a influência é diminuir. Então, por exemplo, por eles terem tido treinamento, o treinamento ajudou com que eles mantivessem essa massa muscular. No caso, por exemplo, se esses animais não tivessem treinado, pode ser que eles tivessem uma redução nessa obesidade, nessa hipertrofia. Na verdade... O seu grupo obeso, em relação ao grupo controle, teve redução da área seccional do transverso? Então, a gente não fez essa análise, mas a gente está querendo fazer posteriormente, entendeu? Eu acho importante. Eu imaginei que realmente precisa ser feito. Pelo seu livro resumo, eu achei que não tivesse encontrado essa diferença. Então, é uma análise que não foi feita. A gente não fez ainda, mas eu pretendo fazer. Eu acho interessante, é bom você ter mencionado, né? Porque eu tenho até as lâminas prontas e pretendo fazer essa comparação. Tá. Aí um outro estranhamento que eu tive é por que o treinamento resistido não foi capaz de gerar hipertrofia desses animais. E aí eu vou colocar algumas possibilidades. Você acha que a intensidade do exercício não foi suficiente? Não. O exercício, o que pode ter acontecido? Então, a gente fez o protocolo, depois a gente analisando, eu acho que não é a intensidade, em si o volume. Porque a maioria dos estudos que a gente viu depois do treinamento resistido, às vezes os animais treinavam todo dia, a gente treinou só 3 vezes na semana, entendeu? Então, alguns animais que tiveram hipertrofia foi que eles tiveram acréscimo de drogas anabolizantes. Então, aí eles sim conseguiam a hipertrofia. Porém, os animais que não tiveram essa administração de droga, eles treinavam todo dia na semana. Então, acho que o volume foi o fator influenciador aí. Legal. Aí uma outra coisinha, mas agora é só frescura do avaliador mesmo. Você coloca no seu objetivo que você queria ver o impacto dessa associação da droga com o exercício na morfologia do músculo. E aí você me apresenta um dado de força. Essa força entra com a morfologia? Eu tenho a impressão de que não. Aí o pessoal da educação física acho que vai saber classificar melhor que variável é essa, no que ela se enquadraria. Mas é um dado interessante de colocar, é um resultado legal que você encontrou. Aí a última pergunta é, você não teve hipertrofia nesse músculo, ao que você atribui esse ganho de força? O ganho de força pode ser pelas adaptações neuromusculares, né? Então, por exemplo, esses animais, o aprendizado da técnica, então, ou seja, esses animais aprenderam a como subir a escada, e o segundo são adaptações neuromusculares. Já é conhecido que o primeiro fator, né, por exemplo, de ganho de força no exercício, nos primeiros meses, eles são adaptações neuromusculares. Né, você começa a recrutar mais unidades motoras, e isso te dá um ganho de forças. Às vezes também esse aprendizado dele e o recrutamento de unidades motoras. Eu acho que é o fator que fez com que esses animais ganhassem força, né? Se eu posso sugerir alguma coisa, eu também acho que são essas adaptações neuromusculares ou de metabolismo energético, de composição mesmo do músculo, apesar da não hipertrofia, porque a questão de aprendizado pressupõe-se que vocês tenham realizado as adaptações ao equipamento, tudo. Então, o seu grupo de controle, teoricamente, tem que ter aprendido também a técnica de subida. Então, acho que vale a pena apostar mais nessa questão da composição muscular, da atividade energética desse músculo, para esse ganho de força. Mas eu estou satisfeito, obrigado e parabéns de novo pelo trabalho. Muito obrigado. Boa noite, Daniel. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu peço desculpas, mas mais questionamentos vão ficar para depois, pois temos que respeitar o tempo, tá? Desculpa, eu que me excedi. Agora convidamos a aluna Luciana Ortega Teles, da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop, para apresentar o trabalho intitulado Óleo de copaíba previne a obesidade e melhora o estresse oxidativo em modelo de obesidade induzida por sacarose. Pós-graduação em Ciências da Saúde, UFMT Sinop,
Minha orientadora é a professora doutora Renata, realizado no Laboratório Embólicos e Cardiovasculares, no final, e é intitulado O óleo de copaíba previne obesidade e melhora o estresse oxidativo em modelo de obesidade induzida por sacarose. A obesidade é uma doença endócrino-metabólica crônica que leva a um estado de inflamação de baixo grau e também é considerada multifatorial. Ela é definida pela Organização Mundial da Saúde como um acúmulo excessivo ou anormal de gordura corporal. Além disso, a obesidade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças incapacitantes, entre elas diabetes mellitus, algumas formas de câncer, gorduroso não alcoólico e doenças cardiovasculares. Alguns estudos demonstram o impacto da obesidade sobre o aumento do estresse oxidativo. Como a obesidade é uma epidemia crescente relacionada a desordens metabólicas, é importante, então, são requeridas algumas estratégias para diminuir a incidência e desacelerar a progressão da lógicos e também cirúrgicos considerados sem riscos. E tem estudos, então, de alternativa benéfica. A árvore copaífera, que é o alvo do nosso estudo, está presente em vários biomas brasileiros, entre eles a gente pode citar Amazônia, Cerrado, Pantanal e Caatinga. O óleo, então, proveniente dessa árvore, possui diversas propriedades já estudadas, onde a gente pode citar, então, atividade anti-inflamatória, antibacteriana, antioxidante e também analgésica. Então, aliar o efeito anticopaíba sobre o desenvolvimento de obesidade e estresse oxidativo no tecido adiposo, fígado e coração de ratos com dieta rica em sacarose. A gente utilizou, então, ratos whiskers machos, que foram randomizados para receber dieta padrão mais água com sacarose, 300 gramas por litro, onde a gente intitulou esse grupo como grupo S. E o outro grupo foi suplementado com óleo de copaíba. Esse tratamento foi durante 8 semanas. O óleo de copaíba, quilos de peso, diariamente via gravagem. A gente utilizou um grupo controle que recebeu dieta padrão mais água natural para caracterizar a obesidade. Então, é importante ressaltar que o nosso protocolo experimental ele foi aprovado pelo Comitê de Ética no uso de animais. A obesidade, então, foi caracterizada pelo peso, que quer dizer a soma dos depósitos de gordura epididimal, retroperitoneal e visceral, normalizada pelo peso corporal. A gente avaliou o estresse oxidativo em 3 tecidos: tecido adiposo, fígado e coração. E o estresse oxidativo, então, foi analisado a atividade antioxidante de algumas enzimas, entre elas a catalase, que é a CAT, a superoxidismutase, que é a sódio, transferase, a GSH, a glutationa reduzida, e vitamina C. Em relação ao dano oxidativo, a gente avaliou carbonilação de proteínas e peroxidação lipídica ou lipoperoxidação, que é o TBAR. Nossa análise estatística, então, nossos dados estão apresentados em média, mais ou menos desvio padrão, e a comparação entre os grupos S e S mais AC, a gente utilizou o teste T de Student com nível de significância de 5%. Caracterização da obesidade. É importante salientar que o peso corporal inicial de todos os animais era semelhante no início do experimento. Desse modo, é possível ver, a gente então fez um protocolo de indução da obesidade e é possível ver então nos grupos sacarose, que é os grupos S,
que foi eficiente esse protocolo, então, foi eficiente em induzir, então, o aumento em relação ao peso corporal, o peso corporal inicial, então, ele foi semelhante no início do experimento para todos os animais, e que a linha pontilhada apresentada nos gráficos corresponde ao grupo controle. Então, a suplementação com óleo de copaíba, ela foi eficiente também em diminuir o peso corporal final, e foi eficiente em das enzimas antioxidantes das em relação ao testes no fígado, a gente constatou o aumento de níveis de enzimas antioxidantes da SOD, GST e vitamina C. Em relação à carbonilação, catalase, GSH e GST, não houve uma diferença estatística significante. Em relação ao estresse oxidativo no coração, o óleo de copaíba, ele diminuiu os níveis de TERBAR, que é a peroxidação lipídica, e vitamina C, não apresentou nenhum resultado significativo, ou seja, essas enzimas não foram alteradas. Desse modo, o tratamento com óleo de copaíba, ele apresentou ter um efeito antiobesogênico e também foi associado com a melhora da defesa antioxidante no tecido adiposo e fígado e uma redução do dano oxidativo no coração, sugerindo, então, um efeito benéfico do óleo de copaíba na prevenção de obesidade e Pessoal, desculpa, infelizmente a Luciana teve alguns problemas com a internet, deu umas travadas, né? Mas abriremos para as perguntas, se vocês conseguirem. Vocês receberam os resumos, né? Através do resumo, acho que dá para formular algum questionamento. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer a apresentação. Foi muito bom, apesar da gente não conseguir ouvir tudo, Luciana. Deu para pegar uma boa ideia daquilo que você já escreveu no resumo, né? Então, a gente tem como ter uma boa ideia do seu assunto. Parabenizar o grupo de pesquisa pelo excelente trabalho. A gente sabe, para a gente que vive na região do Centro-Oeste, nós sabemos que o óleo de copaíba ele é amplamente utilizado em muitas coisas, não só no Centro-Oeste, no Brasil inteiro, né? E como é importante e relevante que esses compostos nativos sejam estudados. Para não me delongar, eu vou diretamente ao ponto com você, e eu gostaria de saber quais são os próximos passos na sua pesquisa, quais são os próximos estudos que vocês pretendem fazer em cima dos resultados que vocês já obtiveram até o momento. A gente, então, pretende fazer a avaliação histológica do tecido adiposo e também avaliar a parte inflamatória. A gente vai ver leptina, interleucina 6, adiponectina e também avaliar essa questão, então, do... Não ouvi o finalzinho, mas desde já eu agradeço e posso passar para os próximos avaliadores. Pessoal, desculpa interromper de novo, mas nós resolvemos passar para a próxima apresentação por conta dos problemas de internet, né? Não sabemos se ela vai conseguir responder todas as questões, então a gente vai prosseguir, tá bom? Aí, Luciana, se você puder parar a transmissão dos slides. Neste momento, convidamos a aluna Suelen Torresani, da Universidade Federal do Espírito Santo, para apresentar o trabalho intitulado Influência da Obesidade e do Treinamento de Força
sobre o perfil metabólico hepático em modelo de dieta hiperlipídica. Ainda está compartilhando a sua tela, Luciana. Ali em cima você faz... isso. Agora dá certo. Boa noite a todos. Estão conseguindo me escutar? Sim. Sim. Tô tendo dificuldade aqui. Agora deu certo, né, para vocês? Boa noite a todos, meu nome é Suelen Torresani, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, orientada pela professora doutora Ana Paula Lima Leopoldo. Nosso projeto tem como tema a influência da obesidade do treinamento de força sobre o perfil metabólico hepático em modelo de dieta hiperlipídica. A obesidade é uma doença crônica multifatorial caracterizada pelo excesso de alimento. Desculpa te interromper. Você compartilhou e acabou descompartilhando. Deu certo para vocês agora? Oi? Sim, pode prosseguir. Posso, né? Uhum. Ok. Então, novamente, meu nome é Suelen Torresani, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, orientada pela professora doutora Ana Paula Lima Leopoldo. Nosso projeto tem como tema a influência da obesidade do treinamento de força sobre o perfil metabólico hepático em modelo de dieta hiperlipídica. A obesidade é uma doença crônica multifatorial caracterizada pelo excesso de adiposidade. A condição é fator de risco independente para o desenvolvimento de esteatose hepática. Desta forma, a doença hepática gordurosa associada ao metabolismo caracteriza-se por alteração morfofisiológica do fígado, resultante do acúmulo excessivo de ácidos graxos no citoplasma dos hepatócitos. Então, na condição de obesidade, ocorre hipertrofia do tecido adiposo, que pode favorecer a deposição de gordura em tecidos ectópicos, e essa deposição de gordura favorece a lipotoxicidade, que no tecido hepático pode ocorrer o desenvolvimento da doença hepática gordurosa associada ao metabolismo, a qual é classificada como esteatose hepatocelular superior a 5% do parênquima hepático, que pode progredir para a condição de esteatohepatite não alcoólica, relacionada à condição de inflamação e fibrose, e aos estados mais degenerativos, cirrose e carcinoma hepatocelular. Então, o exercício físico vem sido investigado os efeitos relacionados à redução da gordura intrahepática. Estudos apontam que o exercício está associado à prevenção precoce da obesidade e da progressão da doença hepática, e que o treinamento de força foi associado à redução da esteatose. Porém, atualmente, não encontramos protocolos de treinamento quanto ao volume, frequência e intensidade que confirmam a ausência ou efetividade de benefícios na atenuação da doença hepática associada à obesidade. Nosso objetivo, então, é investigar os fatores envolvidos no desenvolvimento da esteatose hepática na condição de obesidade, bem como testar a hipótese de que o treinamento de força é capaz de atenuar a condição em ratos obesos. Foram utilizados 36 ratos Wistar, que foram randomizados em 4 grupos experimentais: grupo controle sedentário, grupo controle submetido ao treinamento de força, grupo obeso sedentário e grupo obeso submetido ao treinamento de força. Os grupos obesos passaram pelo período de indução e manutenção da obesidade. Todos os grupos controles receberam dietas padrão e grupos obesos
dietas hiperlipídicas. Receberam, então, 40 gramas de ração ao dia e a oferta de agro foi livre. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Espírito Santo, sob o protocolo 53 de 2019. Então, após o período de manutenção da obesidade, os ratos treinados passaram pelo período de treinamento de força. Foi um treinamento adaptado para ratos, treinamento em escada voluntário, em que consistiu na realização de treinamentos 3 vezes por semana, em dias não consecutivos, com a duração de 10 semanas. Então, foram 4 ou 5 subidas com intensidade alta e progressiva, que se iniciou com 50% da carga máxima conduzida pelo rato, passando para 75%, 90%, 100%, e se eles concluíssem a 4ª subida, ela era estimulada, então, a 5ª série com uma carga adicional de 30 gramas. Cada série teve um período de recuperação de 60 segundos. Então, após o período de protocolo de treinamento, foi ocasionada a eutanásia dos animais e a coleta de amostras. Foram, então, avaliadas a evolução de peso, a composição corporal, o desempenho no treinamento e a análise histológica do tecido hepático. E foi realizada a análise estatística para essas análises. Então, essa figura nós podemos ver a evolução de peso corporal dos animais durante todo o protocolo experimental e que, durante o treinamento de força, nós podemos observar que os grupos obesos apresentaram um peso corporal estatisticamente superior quando comparados aos grupos controle. Da mesma forma, e considerando o efeito da dieta, nós podemos observar que os grupos obesos treinados também apresentaram um peso corporal estatisticamente superior quando comparados aos grupos controles treinados. E a partir da 19ª semana, nós podemos observar que os grupos obesos treinados apresentaram um peso corporal inferior quando comparados aos grupos obesos. Essa tabela expressa as características corporais dos grupos experimentais. E considerando o efeito da dieta, nós podemos observar que os grupos obesos apresentaram valores elevados para todas as variáveis, quando comparados aos respectivos grupos controle. E considerando o efeito do treinamento, nós podemos observar que apenas a variável gordura epididimal foi inferior quando comparamos o grupo obeso treinado ao grupo obeso. Essa figura representa o desempenho e a força dos animais durante o protocolo de treinamento. Nós podemos observar que no teste de carga máxima inicial, nós não tivemos diferenças estatísticas entre os grupos quanto à carga conduzida absoluta e na carga conduzida relativa. Tivemos diferença estatística no teste de carga máxima final, que, considerando a carga absoluta, nós podemos observar que os grupos treinados conduziram uma carga superior quando comparados aos respectivos grupos sedentários. Da mesma forma, na carga conduzida relativa, também podemos observar que os grupos treinados conduziram uma maior carga quando comparados aos respectivos grupos sedentários. E considerando o efeito da dieta, também observamos que os grupos controles conduziram uma maior carga quando comparados aos grupos obesos. E na análise de força, também observamos que os grupos treinados apresentaram maior força que os respectivos grupos sedentários. Essa figura representa o percentual de deposição de gordura intrahepática e que na figura 5A nós podemos observar que, considerando o efeito da dieta, o grupo obeso apresentou maior deposição lipídica quando comparado ao grupo controle. Da mesma forma, o grupo obeso treinado também apresentou maior deposição de gordura intrahepática quando comparado ao grupo controle treinado, e podemos observar o efeito do treinamento na redução de gordura intrahepática quando comparamos o grupo obeso treinado com um percentual de deposição lipídica inferior quando comparado ao grupo obeso.
A figura 5B representa, então, também essa deposição de gordura intrahepática de forma histológica, corte em criostato e coloração em óleo red. Então, nós concluímos que o treinamento de força mostrou-se eficaz em atenuar a esteatose hepática na condição de obesidade. Bom, eu agradeço a todo o nosso grupo de pesquisa, agradeço a PPGCS pela oportunidade e agradeço a todos vocês que estão me escutando neste momento. Muito obrigada. Abrimos para perguntas. Bom, parabéns também pelo trabalho. Parabéns a você, parabéns ao grupo de pesquisa, parabéns à universidade também pela oportunidade de desenvolvimento do estudo. Eu vou te fazer uma perguntinha, acho que fica mais intrigante para mim em todo o seu trabalho. Você coloca na sua introdução que um dos fatores que geram o desenvolvimento da esteatose é o depósito excessivo de gordura no tecido adiposo do organismo. E quando você coleta, no final do seu experimento, os seus depósitos de gordura, apenas na gordura epididimal você encontra redução de volume lipídico. Ao que você atribui, então, essa queda da esteatose no grupo obeso que foi submetido ao treinamento? Bom, nós percebemos que a redução do peso corporal foi estatística quando comparamos o grupo obeso treinado ao grupo obeso. Então, a redução de gordura, de depósitos de gordura, só foi mesmo na gordura epididimal, análises do tecido muscular, né? Porque possivelmente possa ser o resultado do conteúdo muscular desses ratos, essa perda de peso, no caso. Entendi. Só uma outra colocaçãozinha pequena também. Você coloca no seu objetivo que você queria ver fatores envolvidos na queda da esteatose. E aí, de novo, é só chatice de quem está avaliando, mas porque a gente sabe que normalmente os resumos em trabalhos, em eventos, são só um recorte de um trabalho maior. Mas acho que vale a pena um cuidadozinho de colocar no seu objetivo do resumo só aquilo que você vai apresentar na sua apresentação. Mas isso não compromete nada o seu estudo médico, realmente é só chatice, mas é um cuidadozinho que a gente precisa colocar. Eu parabenizo novamente o trabalho, é um trabalho muito bom, relevante. Então, se o restante do pessoal quiser fazer perguntas, posição. Bom, eu sei que nosso tempinho está curto, Suelen. Ai, perdão, Alexia, eu vou ser breve. Eu só gostaria de agradecer a sua apresentação, agradecer ao grupo de pesquisa por submeter ao PPGCS. Estou muito feliz com as apresentações. A gente vê que tem uma diversidade de vários lugares e eu achei tanto a sua apresentação quanto o seu resumo muito claros. Então, eu gostaria de parabenizar e agradecer pela apresentação. Eu também quero fazer meu agradecimento, na verdade, por ter acompanhado todos esses trabalhos, né, nesse evento, e parabéns pela sua apresentação, realmente bem claro, bem conciso, tanto o resumo em si, quanto a apresentação bem detalhada, assim, não deixou dúvidas, né, parabéns pelo seu trabalho, viu, e pelo trabalho da equipe, na verdade, né. Parabenizamos os alunos e agradecemos pelas apresentações dos trabalhos realizados. Aproveitamos para lembrar que todos os trabalhos já foram inclusos nos anais do evento, o qual já está disponível online na revista Scientific Electronic Archives e no site do evento. Iremos agora iniciar a fase final do nosso evento. Eu convido o pessoal da banca e todos que apresentaram que desliguem as câmeras e os áudios, mas continuem na sala, tá? Neste momento, realizaremos o cálculo da nota dos trabalhos, faremos as médias para a classificação. Todos fiquem seguros e agora nós vamos para a parte do prêmio, certo? Carolina, vamos lá então? Agora nós temos as notas. Sim, neste momento vamos realizar então a premiação do melhor trabalho, né, do nosso evento. E tivemos um empate técnico na média final. Então, como foram 6 trabalhos apresentados,
Vamos começar do 5º lugar, porque 2 ficaram na mesma posição, ok? Então, em 5º lugar, com a nota de 8,5, ficou o trabalho apresentado pelo Daniel Cesana, efeito da suplementação do picolinato de cromo e do treinamento resistido sobre a morfologia esquelética em ratos obesos. Parabéns, Daniel. E agora, em 4º lugar, com a nota de 8,8, ficou o trabalho apresentado pela Luciana Ortega Teles. Óleo de copaíba previne obesidade e melhora o estresse oxidativo em modelo de obesidade induzida por sacarose. Parabéns, Luciana. Agora, em 3º lugar, com a nota 8,9, ficou o trabalho apresentado pela Letícia Barbosa Gaiotti, que é a avaliação de células de carcinoma ovariano SCOV-3, tratadas com melatonina e paclitaxel. Parabéns! E agora o suspense? Ou não? Em 2º lugar, ocorreu um empate com a mesma nota de 9,1 entre os trabalhos apresentados pela Mayra Ismanioto, que é o efeito da melatonina na apoptose e metabolismo energético, está relacionado com os receptores MT1 e MT2 no câncer de ovário, e o trabalho apresentado pela Camila Riquem. Quiabo, albelmócitos esculentos, como alimento bioativo, pode mitigar o desenvolvimento da obesidade em ratos. E agora, em 1º lugar, o último, que sobrou, que já sabe que ficou em primeiro, com a nota 9,4, foi o trabalho apresentado pela Suelen Torresani, que é a influência da obesidade e do treinamento de força sobre o perfil metabólico hepático em modelo de dieta hiperlipídica. Parabéns, pessoal! Agora gostaríamos de convidar para o encerramento do nosso evento. O professor Dr. André Ferreira quer citar mais alguma coisa para encerrar? Eu posso fazer isso. Parabéns, pessoal. Muito bom mesmo. Parabéns para todos, viu? Parabéns, Suelen, pelo 1º lugar. Eu esqueci de avisar, Suelen, você vai ganhar um prêmio, tá? Cedido pelo PPGCS. Nossa, depois eu vou pedir para as meninas entrarem em contato com você. Você vai ganhar uma caneca, tá? Com o logo do evento e também com o dizer de prêmio de melhor trabalho do evento. Além disso, também você vai ganhar um livro. Nossa, tá? Que maravilha! Tá, parabéns. Muito obrigada. E depois nós vamos pegar seu endereço e aí nós vamos comprar pela net e pedir para entregar na sua casa. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá Eu quero agradecer, sim, ao todo o meu grupo de pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, né, do LAFIB. Agradecer a todos vocês que me escutaram, Universidade Federal de Mato Grosso, do PPG-CS, agradecer minha orientadora, agradecer aos membros da banca, todos vocês que estão aqui. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, viu? Transmita nossos abraços, professora Ana Paula, professora André, todo mundo do Espírito Santo. A gente espera contar com vocês aí na próxima, tá bom?